Amém, igreja? Graça e paz de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, né? Eu quero compartilhar com vocês, então, uma palavra que Deus gerou no nosso coração, né, durante essa semana. Mas antes eu quero que você feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, realizado nesse lugar, e nesse momento em que a Tua palavra será ministrada. Senhor, mais uma vez nós nos rendemos, nós nos prostramos diante, meu Deus, do Senhor, e pedimos que o Teu Espírito tenha total liberdade de agir aqui, gerar em nós, Senhor, o Teu querer, fazer em nós a Tua vontade. Levanta-nos, Senhor, como cartas escritas do Senhor, que podem ser lidas e compreendidas por todos aqueles que passarem, cruzarem o nosso caminho. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém? O pastor Horácio pede, então, só para enfatizar, dia 9, né, pastor Horácio? Será 129? O casal e 80 pessoas no máximo. Pede para vocês, 80 pessoas, né? 80 casais, amém? Então, quem, né, tivesse disponibilidade no dia, faça a sua inscrição já, amém? Não perca tempo. Então, vamos lá, chegados do Pai, amém? Então, esse é o tema da nossa reflexão nessa noite, chegados do Pai. Abre a sua Bíblia ali em Salmo 145, 18. Vamos ler lá o versículo. O próximo slide. Não sei se é slide que fala, né? Amém? Olha só. Aqui diz assim, Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Então, o Senhor, Ele está como? Ele está perto. Amém? Perto está o Senhor. De quantas? Quantas pessoas? De todos. Qual é o diferencial? De todos os que o invocam em espírito e em verdade. Amém? Chegado, né? Chegados do Pai. O sentido dessa palavra chegado. Eu coloquei aqui apenas algumas definições. Chegado significa próximo, íntimo, que tem uma relação pessoal. Amém? Quantos querem ter essa relação pessoal com Deus? Não uma relação formal, não uma relação ali, né, à distância, não, mas uma relação pessoal, amém? Então, chegado significa isso, próximo, íntimo, relação pessoal, privada, exclusiva. Vai ser chique, hein, gente? Aliás, o Senhor, Ele diz isso na palavra dEle acerca dos seus filhos, né? Ele diz, olha, vós sois o quê? Propriedade, o quê, amados? Exclusiva, selecionada para Ele, amém? Então, olha, o Senhor nos criou, Ele criou a mim, Ele criou a você, para nós sermos o quê? Exclusivos, amém? Exclusivos dEle. Olha que coisa tremenda. Então, o que nós precisamos entender? Né? Nesse tema, nesse desafio, chegados do Pai. O que eu preciso entender, primeiramente? Que Deus não faz acepção de pessoas, amém? Deus não trata com diferença, né? Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe entre um e outro, né? Para dizer, ó, esse aqui vai ser mais íntimo que vai ser mais íntimo meu. Ah, não, aquele ali eu não quero me relacionar com ele de forma íntima, não. Não, Deus não faz isso. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe entre um e outro, né? Sabe por quê? Porque Deus não tem queridinhos. Deus não tem queridinhos no sentido de escolher este e rejeitar aquele. Né? Os homens agem dessa forma. Nós muitas vezes agimos dessa forma, mas Deus, Ele não faz isso. A Bíblia é enfática ao dizer, Deus não faz acepção de pessoas, amém? Deus não escolhe um para a morte, outro para a vida. Deus não escolhe um para estar mais perto, próximo dele, outro para se manter à distância. Deus não age assim. Então, o que nós precisamos entender, amém? Nessa noite, olha só. O que é que pode definir
se este ou aquele será um chegado do Pai. Porque a proposta é essa, chegado do Pai. Vou perguntar de novo, quantos aqui querem ser chegados do Pai? Quantos são chegados do Pai? Aleluia, amém? Então o que é que pode definir se este ou aquele será um chegado do Pai? Então saiba disso. Não é o gosto, não é a preferência de Deus, olha só. Não é o gosto e nem a preferência de Deus, mas sim a escolha pessoal de cada um de nós, amém? Ser chegado do Pai não depende de Deus, depende de quem? De você, de mim, de nós, amém? Quantas vezes nós reclamamos para Deus, falando, não, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus ama o fulano e a ciclana mais do que eu. Não, aquele ali nasceu com, perdão a expressão, bumbum virado para a lua. Alguém já falou isso, ou já ouviu isso? Não é assim? E outros populachos aí a mais, né? Então, olha só, Deus ele não age assim. Não é Deus que escolhe, fulano vai ser mais chegado do meu coração, não. É você e eu, somos nós, amém? A escolha é pessoal, né? Se você e eu queremos, se você e eu desejamos, se você e eu estivermos dispostos a nos voltarmos para Ele de todo o nosso coração, porque a Bíblia fala isso, nós precisamos estar dispostos a buscá-lo de que forma? De todo o nosso coração, amém? Com todas as nossas forças, amém? É aquilo que a passagem aqui de Salmo 145, versículo 18 está dizendo, né? O texto aqui nos revela, esta é a chave, o segredo da comunhão, da intimidade com Deus, amém? A Bíblia está dizendo, Salmo 145, 18, que ele o quê? Ele está perto, perto está o Senhor. Aliás, Ele é um Deus de perto e não de longe. Se estamos longe, é porque nós estamos mantendo essa distância, né, entre Ele e nós. Mas Ele é um Deus de perto, amém? Essa é a proposta de Deus. Ele está perto, né? Perto está o Senhor. De quem? De todos. Todos os que estão dispostos, amém? Todos aqueles que querem, todos aqueles que desejam invocar o nome dEle. Quantos estão dispostos a invocar o nome do Senhor? A Bíblia diz isso, todo aquele que invocar o nome dEle será salvo, será liberto, será resgatado, será trazido para perto, amém? Então Ele está perto de todos aqueles que o invocam, que chamam por Ele. E a Bíblia diz, em verdade, amém? Isso fala, olha, com toda a nossa intensidade de alma, de coração, né, no nosso fervor de espírito, amém? Com todas as nossas forças, em sinceridade. Será que nós temos invocado dessa forma o nome dele sobre nós? Em verdade, em sinceridade. Invocar, olha só, quando ele fala, olha, todos aqueles que o invocam em verdade, invocar é o mesmo que suplicar, implorar, chamar a atenção para si, se fazer percebido, notado, insistir com intensidade, até ser visto, ouvido e notado. Será que nós temos sim, nas nossas orações diante de Deus? Será que nós temos tido esse coração quando nós dobramos os nossos joelhos para buscar a Deus? Será que nós temos nos voltado para Ele com toda a intensidade, com toda a nossa força, com todo o desejo do nosso coração? Será que nós estamos dispostos, entre aspas, a incomodar, assim como aquela mulher lá, né, eu acho que era viúva, incomodou ali aquele patrão para que ele ajudasse ela ali naquela dívida que ela precisava pagar? Será que nós estamos dispostos a importunar no bom sentido? Será que nós temos realmente invocado o nome dele até que ele, né, esse sentimento de você, não, de chamar a atenção dele para si, até que você seja visto, notado, ouvido? Amém? Porque essa é a proposta. A Bíblia diz, olha só, os níveis no nosso relacionamento com Deus. Quem pede, recebe. Quem busca, acha.
E quem bate, abrir-se-lhe-á, escancarar-se-á a porta, amém? Então, amado, pede, bate, amém? Busca, amém? Porque as portas serão escancaradas, amém? As portas, elas estarão escancaradas diante de você, amém? Então, olha só, somente aqueles que têm fome de fato, correm atrás do alimento, né? Para serem saciados, supridos, sim ou não? Ou quem está cheio, quem já está ali, né, abarrotado, cheio, fica procurando mais o que comer. Se procura, já não é normal, né, gente? Já é uma glutonaria, né? E também não vai causar algo bom, não é? Então, olha só, somente aqueles que têm fome de fato correm atrás do alimento. Aqueles que estão cheios, né, que estão ali pela boca, recusam os melhores pratos e o fazem simplesmente porque estão cheios, sim ou não? Quando você está cheio de algo, né, aquilo que parece exceder, não tem valor algum diante dos seus olhos, dos nossos olhos, ainda que tenha, né, um real valor. Quantos estão entendendo? Então, olha só, aqueles que têm fome de fato, correm atrás do alimento. Aqueles que estão cheios, recusam os melhores pratos e os fazem porque estão cheios. Eles olham o alimento, ainda que ele seja um alimento bom, agradável, mesmo assim, ao olhar para ele, sentem o quê? Uma aversão, uma repulsa por ele. Sim ou não? Você já teve essa experiência de estar cheio mesmo? Aí coloca algo assim, né? Aquele prato da sua preferência que você ama, mas você não consegue mais. Não cabe mais nenhuma azeitona. Qual é o sentimento que você tem? Não é o ímpeto, não é às vezes uma ânsia, uma repulsa? Sim ou não, gente? Não é? Então assim somos nós, né? Quando nós estamos fartos, cheios, né? Então olha só, de nós mesmos, do que é que você tem alimentado? Né? Tem um ditado que diz que nós somos aquilo que nós comemos, né? Do que é que nós temos alimentado? Do que é que nós estamos cheios? Eu coloquei aqui algumas coisas, de nós mesmos, do nosso ego, do nosso orgulho, das nossas vaidades, das nossas pretensões, dos nossos pecados, né? Para sermos cheios de Deus, precisamos estar dispostos a nos esvaziarmos de nós mesmos. Quantos querem ser cheios de Deus? Amém? Então, se nós queremos ser cheios de Deus, a primeira coisa que eu preciso estar disposta a realmente a fazer é me esvaziar, né? Daquele alimento que não é o pão vivo que desceu do céu e que muitas vezes não tem permitido eu alimentar, né, do alimento saudável, né, e realmente receber vida, saciedade no meu espírito, na minha alma. Então precisamos estar dispostos a nos esvaziarmos de nós mesmos para sermos cheios de Deus. E o próprio Jesus fez isso, né, deixou isso como exemplo. A Bíblia diz que ele o quê? Se esvaziou totalmente, inteiramente de si, né? Para que ele pudesse ser pleno, tomado pela vontade do Pai, amém? Ele que era ali 100% homem, mas era também 100% Deus. Esvaziou de si mesmo, para que ele pudesse ser completamente cheio e possuído pela vontade do Pai, amém? Por que eu preciso estar disposta a esvaziar-me, né? Porque é impossível encher algo ou acrescentar mais em algo que está pleno, que já está completamente cheio. Então, sem fome, sem sede de Deus, nunca haverá da nossa parte
essa vontade, esse desejo, essa busca por Ele, essa busca pela presença de Deus. Às vezes nós sabemos, não, eu preciso de Deus, eu preciso estar mais próxima de Deus, eu preciso ter intimidade com Deus, mas nós estamos alimentando tanto de outros alimentos que não é o Senhor, nós estamos tão cheios, às vezes, de lixo, de lavagem, de porcaria, né, que nós temos alimentado, e nós não conseguimos, então, sabe, nos aproximar de Deus, de realmente invocar o nome dEle em verdade, em sinceridade, porque esse alimento estragado tem causado, muitas vezes, uma ânsia em nós, uma aversão em nós, né, por aquilo que é santo, por aquilo que, né, é a presença dEle. Então, né, o que nós precisamos também fazermos, não só reconhecer isso, né, que é uma escolha pessoal, é um posicionamento meu, é um posicionamento seu, né? E o que nós precisamos entender? Que nós precisamos morrer para nós mesmos, para que nós possamos realmente ser cheios dEle e estarmos sendo preparados para vivermos realmente para Ele, né? Então, é entendimento, é compreensão, mas é também ação, é atitude, é aquilo que o pastor Paulo falou aqui, né? Então, há coisas práticas há passos de fé que você e eu devemos fazer, e não podemos interromper esse ciclo, porque senão, amados, nós vamos viver e ficar só na zona da vontade, sem jamais experimentarmos aquilo que Deus criou para cada um de nós, da intimidade profunda com Ele. Amém? Amém, queridos? Então, nós podemos também orar, amém? Quando Ele fala, olha, invoca-me em verdade. Então, ore, clame, derrame o seu coração diante de mim, né? Esteja disposta a esvaziar-se, né, de você mesma, amém? Fala isso para Ele, ainda que você se sinta cheia até as tampas, né? Fala, Senhor, olha, eu quero esvaziar de mim mesma, para que eu possa ser cheia de Ti, menos de mim, mais de Ti em mim, amém? Então, peça para o Senhor, fala, chore aos pés dEle, fala, Senhor, aumenta a minha fome, aumenta a minha sede. Você sabia que você pode provocar isso, amém? Você pode ser um provocador, uma provocadora, amém? Daquilo que é bom, daquilo que agrada o coração de Deus, amém? Então, pregue a sua alma, amém? Instrua a sua alma, use a palavra de Deus, amém? Para discipular a sua alma, amém? Alma, aquieta-te, alma, busque o Senhor, volte-se para o Senhor, amém? Você pode orar, Senhor, aumenta a minha fome, aumenta a minha sede, amém? Então ore, peça para Ele, Senhor, mais fome, mais sede de Ti, amém? Porque, amados, é exatamente isso, é a nossa fome, é a nossa sede de Deus, que vai nos impulsionar a buscar a face dEle, amém? Amém, queridos? Então, olha só, e essa é a promessa. Todos aqueles que te buscarem, que o buscarem dessa forma, serão saciados. Amém? Aqueles que têm fome serão saciados. Todos os que o buscarem dessa forma serão saciados, serão supridos e terão a sua alma farta, alimentada do pão vivo que desceu do céu, do alimento que gera vida e não morte. Amém? Que produz aquilo que é eterno e não aquilo que é temporal. Amém? Então, amados, buscar a Deus é a necessidade maior de todos nós. Essa é a maior necessidade de toda a humanidade. Essa é a maior necessidade. Quer o homem admita isso ou não, quer o homem reconheça isso ou não, essa é a maior necessidade de todos os homens. Amém? Buscar a Deus, buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus. Repetindo, se compreendermos isso, né, Ele se tornará então, mas se nós compreendermos isso, Ele se tornará então a nossa prioridade maior. Amém? Então, olha só, Jesus de fato é a nossa necessidade maior. Mas quando eu começo a entender, a compreender isso por meio de revelação, amém?
eu não só compreendo com a mente que Ele é a minha necessidade maior, mas eu viverei também de conformidade, né? Os meus atos vão realmente demonstrar isso, que Ele é a minha prioridade maior. Ele é a minha primeira prioridade, a minha primeira necessidade. Quantos estão entendendo isso? Amém? Ele é a minha prioridade maior, quando nós temos a revelação disso. Porque se nós não buscarmos essa revelação, se nós realmente não colocarmos em prática, sabe, esses passos de fé, né, de nos voltarmos para Ele, de invocarmos o nome dEle, amém, de chamarmos pela presença dEle, amém, nós, amados, nós já estamos mortos. Nós estamos aqui nesse mundo vivendo como mortos ambulantes, como mortos vivos. Você sabia disso? A Bíblia diz isso, que aquele que está afastado de Cristo, Efésios 2, está morto, né? Nos seus pecados, nos seus delitos, está morto. Está vivo, naturalmente falando, mas está morto espiritualmente falando. Morto para Deus, separado de Deus, longe de Deus, sabe? Distante de Deus. Você, qual é a sua condição nessa noite? Qual é a nossa condição, a minha condição? Será que nós realmente temos priorizado e vivido para aquilo que é o eterno? Né? Nós temos entendido e compreendido que a presença dEle é a nossa maior necessidade. Ou será que nós estamos vivendo como mortos vivos, né? Como mortos ambulantes? Sabe por quê, queridos? A verdadeira vida é Cristo Jesus. Não tem vida plena, vida eterna, vida de verdade, não tem vida fora dele. Cristo é a verdadeira vida, a vida é Ele, a vida está nele, e a verdadeira vida vem dele. Ele é o que Ele diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida plena, a vida abundante, a vida eterna, da qual você e eu fomos criados, porque Ele não nos criou para o temporal, Ele não nos criou apenas para o momento aqui, não, Ele nos criou e nos projetou para a eternidade, para a comunhão, para a intimidade, amém? Você nasceu para ser íntimo de Deus, você tem um lugar exclusivo na presença dEle, que é só seu, amém? Só seu, ninguém pode ocupar, é o seu lugar na presença de Deus, amém? Então, repetindo, se nós não entendermos e buscarmos essas coisas, seremos como mortos ambulantes, né? Sem realmente compreender de fato que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida plena, abundante e eterna. Você e eu fomos criados para sermos chegados do Pai, amém? Você não foi criado para viver e andar como um espectador, como um observador, alguém só que vê, que observa, né? Como alguém que o segue de longe, sem compromisso, sem envolvimento. Não, você e eu fomos criados e fomos chamados para a intimidade, para a comunhão, para a profundidade, para o envolvimento profundo, um relacionamento íntimo com Ele. Amém? Você foi criado para esse propósito eterno. Você foi criado para a intimidade, para a comunhão. Amém? Para experimentar e desfrutar das profundezas da graça, do amor, da fidelidade, um Deus que não mente, que não falha, que é fiel em todo o tempo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Por que você está longe? Por que você está, a Silvia falou aqui, vivendo solitário como um eremita? Deus não criou você para a solidão. Deus não nos criou para o individualismo, uma vida individualista. Deus nos criou, amém? Para sermos igreja, corpo de Cristo, amém? Para sermos unidos com Ele, um só corpo, amém? Um só Cristo, amém? Então nós fomos criados para a intimidade profunda com Deus. Ele nos tira da solidão e Ele nos faz viver e habitar em família, amém? Família de Deus, corpo de Cristo, né? E aí, você foi criado para intimidade, você foi criado para ser um chegado. Fala aí para a pessoa que está perto de você, e aí, chegado?
Olha por de trás, fala aí, chegado. Amém? Querido, amada, você é um chegado. Esse aqui é chegado meu. Deus está falando isso para você. Isso aqui é uma chegada minha. Olha que coisa tremenda, essa aqui é uma chegada minha. Chegado meu. Meu chegado, minha chegada. Amém? Você foi criado, amém? Para ser íntimo do Pai. Para ser um chegado de Deus. Né? E aí a pergunta é, você tem vivido dessa forma? E se você não tem vivido até aqui dessa forma, eu te faço outra pergunta. Você vai viver dessa forma? Porque ainda você tem a possibilidade de virar o jogo. O poder está nas mãos de quem? Nas suas mãos. É você quem decide vir para perto, estar perto ou não, né? Então viveremos dessa forma? Alcançaremos o nosso destino eterno? Só nós temos a resposta certa para essa pergunta. Só você pode dar a sua resposta pessoal para Deus. Se você vai desfrutar, se você vai ser um íntimo do papai, se você vai ser um chegado de Deus, só você pode responder essa pergunta. Seu líder não vai poder, o seu pastor, sua pastora não vai poder, seu pai, sua mãe, seu irmão, ninguém vai poder. Só você pode dar a sua resposta pessoal para Ele. Amém? Pessoal do louvor, se quiser subir. Então, querido, amada, você escolhe. Você decide. Amém? Então, tem muita gente aqui jogando a batata quente nas mãos de Deus e colocando a culpa em Deus. Não, Deus não me ama, Deus não me dá oportunidade, Deus me jogou lá para o final da fila. Não. Deus está falando, olha, eu fiz tudo para trazer você para perto de mim. Está consumado. Tudo aquilo que separava você de mim, o abismo que existia entre mim e você, Deus está falando, olha, foi anulado, foi destruído o abismo. Deus criou uma ponte eterna, amém? Uma ponte que nos conduz, que nos leva até Ele. Então a batata quente não está nas mãos de Deus, a batata quente está na sua mão. É você que vai ter que descascar essa batata. A resposta final é sua. É você quem decide. Eu serei um chegado de Deus ou não? Eu serei um íntimo de Deus ou não? Eu vou me relacionar com Ele na base de uma religiosidade, de uma superficialidade, de uma aparência, ou eu vou ser verdadeiramente um filho de Deus, uma filha de Deus, um amado de Deus, um apaixonado por Ele? Olha, independente da sua resposta, reconheça e saiba que esse sempre foi, é e será eternamente o anseio do coração de Deus. Relacionar-se com você de uma forma íntima, profunda, amém? Assim como você foi criado para tal propósito. Esse é o desejo, esse é o anseio do coração de Deus. Relacionar-se com você de uma forma íntima e profunda. E eu quero desafiar você a ficar de pé agora. À medida que você vai levantando, vai fechando os seus olhos. Aleluia, Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Senhor, o Senhor está dizendo que a responsabilidade é minha. A responsabilidade não é do Senhor. Se eu não sou uma chegada, se eu não tenho desfrutado de uma intimidade profunda com o Senhor, se eu não tenho experimentado as profundezas da Tua graça, do Teu amor, da Tua fidelidade, da Tua misericórdia, da Tua lealdade, é porque eu tenho me mantido longe, distante, Senhor. Muitas vezes é eu que tenho escolhido seguir ao Senhor de longe, sem me envolver, sem assumir o peso, a responsabilidade do que é ser teu, do que é pertencer, meu Deus, a Ti. Pai, mas em nome de Jesus eu não só reconheço, ó Deus, a veracidade da Tua palavra pregada aqui nesta noite, nesse lugar. Eu não
só reconheço, mas como também num ato de fé. Senhor, eu clamo e eu grito desesperadamente: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Me arranca do marasmo, me arranca da apatia, me arranca da indiferença, me arranca, Senhor, da dureza, da obstinação. Me arranca, Senhor, desse lugar, oh meu Deus, de morte, de destruição, desse lugar de esterilidade, desse lugar de sequidão. Me tira, Senhor, desse vale, esse vale do qual eu entrei, do qual, meu Deus, eu corri para dentro dele. Meu Deus, abre os meus olhos, eu quero te ver. Senhor, remove as escamas, remove as escamas. Eu quero chamar a tua atenção, eu quero clamar, eu quero invocar o teu nome. Eu não quero dar sossego à minha alma, ao meu corpo, ao meu espírito, até que eu sinta o Senhor me ama. Os teus olhos estão sobre mim, os teus olhos estão sobre mim. Querido, Ele está te esperando. Ele nunca saiu desse lugar de comunhão, de intimidade com você. Ele continua lá. É você que não está indo mais para o seu quarto, para aquele lugar de comunhão. Ele continua lá, Ele permanece lá. Ele está te esperando todos os dias. Ele continua te esperando, porque Ele não desiste de você. O amor de Deus é um amor indesistível. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Senhor, esvazia-me de mim. Comece a orar: esvazia-me de mim. Esvazia-me, Senhor, do meu orgulho, da minha arrogância, dos meus preconceitos, da minha justiça própria, do meu conhecimento humano, da minha visão pessoal, da minha percepção humana, de tudo aquilo que me afasta de Ti. Senhor, esvazia-me de mim. Eu preciso, eu necessito, eu quero, meu Deus, ser cheia de Ti. Senhor, eu busco pelo alimento eterno. Eu busco a Ti, eu busco a Tua face. Eu quero comer, eu quero me alimentar do pão vivo. O pão vivo que está diante de mim, Cristo Jesus, o meu Senhor. Ah, Senhor, eu me recuso, Senhor, a comer, ó Deus, da mesa dos reis dessa terra. Eu me recuso os manjares dessa terra. Senhor, eu quero me alimentar do alimento que vem do céu. Aumenta a minha fome, aumenta a minha sede. Mais fome, Senhor, sobre a Tua igreja. Mais fome, mais fome, mais sede, mais fome, mais sede de Ti. Mais fome, mais sede pela Tua presença, Senhor. Oh Deus, eu Te confesso, Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu único e suficiente Salvador. O que eu mais preciso, Senhor, é de Ti. O que eu mais preciso, Senhor, é da Tua presença, Senhor. Nada me supre como o Senhor. Nada farta, nada sacia minha fome, minha sede como o Senhor. Oh, meu Deus, vem sobre nós, Senhor, nessa noite. Muda, Senhor, muda o nosso olhar. Muda, Senhor, a nossa percepção. Muda, Senhor, muda o nosso interior. Oh, meu Deus, eu escolho ser perto de Ti. Eu escolho viver e caminhar contigo de perto e não de longe. Eu quero ser chegado do Senhor. Eu quero assumir, ó Deus, o propósito eterno pelo qual fui criado. O Senhor me criou para intimidade, para comunhão. Eu quero me unir a Ti, Senhor. Eu quero ser um com o Senhor. Eu quero ser um com o Teu Espírito, Senhor. Oh Deus, desperta a Tua igreja nessa noite. Desperta a Tua igreja. Desperta o Teu
agora com essa canção, queridos. Continue adorando o Senhor.